Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário. É importante para a gente ter engajamento. Pessoal, eu acho que a fofoca não é ruim, né? Fofocar é bom? Fofocar é ruim? Eu acho que não. Eu acho que grupos são formados até por causa de fofoca. Por exemplo, se eu estou na praia conversando com um amigo meu, ele fala assim: Ah, Mônica, eu não gosto muito de determinada pessoa. Eu falo: Nossa, você também não gosta? Que coincidência, também não gosto muito daquela pessoa. Acho que não tem problema. Eu lembro daquela moça que samba muito e está casada com o Diogo ou Diego Nogueira, a Paola Oliveira. E ela fala assim para ele, né, o que você gostava de política, e o outro estava com medo de falar que gostava de um político ou não, e um estava meio envergonhado para perguntar. Porque se um cravasse que gostava de um político ou não, tudo aquilo que um gostava do outro poderia ruir. E eis que ambos gostavam de um determinado posicionamento político, e isso fez com que os dois se unissem mais. Para mim também. Se a pessoa fala que ela é gosta de tal pessoa política, eu não me interesso, não quero nem como amiga. E vice-versa comigo. Se ela falar, não gosto, para mim não me interessa. Por exemplo, antes de eu escrever o livro de Jesus, eu queria muito escrever um livro sobre a Chica da Silva. Estava bem interessada em escrever, já estava marcando viagem para Minas e tal. Aí eu queria... procurei, inclusive contatei um ator que atuou, né, há 30 anos atrás uma novela, localizei e tal, mas ele muito difícil, muito chato, muito fechado, eu já achei aquilo meio estranho. Quando eu vou lá em quem que ele acompanhava, quem que ele seguia, ele fazia parte de um grupo de política que eu não gostava. Eu falei, vai ser difícil, porque eu queria fazer a biografia dele e o livro da Chica, que foi bom, né, porque eu percebi que ele ia me trazer muito atrito, ele ia tentar me convencer que o que ele gostava era bom. Eu falei, vai dar problema, eu falei, não vou perder meu tempo, vai me cansar muito. Até para tentar localizar, foi tão difícil, parecia um parto, falei, não vai dar certo. Acabei escrevendo o livro de Jesus, foi tão rápido, foi melhor que eu esperava. Então, quando eu estou com um amigo e esse amigo fala, não gosto de fulano, eu falo, ele também não gosta do jeito que eu não gosto. Então, de certa forma, essa fofoquinha, eu não acho ela ruim. Isso faz me aproximar. Ou, por exemplo, né, eu tive uma secretária, Marisete. Ela me roubou, inclusive, eu tenho até o papel dela escrito até hoje, está na gaveta. Ela me roubou. Depois do expediente, ela vendia os meus livros e ganhava e embolsava o dinheiro. E um dia, uma dona de uma livraria falou, Mônica, eu preciso te avisar, a Marisete, ela está vendendo livros seus e percebe-se que ela está fazendo isso fora do expediente. Pressionamos, ela confessou que estava fazendo isso, aí fez um termo e tal. E eu já tinha mandado ela embora 5 vezes e meu ex-marido recontratou ela 5 vezes. Eu falei, gente, eu não vou com a cara dessa moça. E meu marido gostava dela, tá bom. E recontratava ela, mesmo ele teimava comigo. Aí eu conversando com uma amiga minha, que era até madrinha do meu filho, eu falava, não gosto da Marisete, uma coisa que me incomoda nela. Ah, mas ela é muito minha amiga. Eu gosto muito dela. Eu falava, olha, como é que é aquela história? Quem é amiga do teu inimigo, você tem 2 inimigos, um aberto e um velado? Pois exatamente. Isso que eu falo para vocês. E desconfiem de pessoas que se diz tua amiga, né? E é amiga do teu inimigo. Gente, não faz sentido. Não dá. Tem um vem e volta aí que não faz sentido, na minha opinião. Eu acho que hoje, com as questões políticas, fica até mais fácil. Para mim faz muito sentido também, de você ver e identificar esses grupos políticos que acabaram polarizando o Brasil, fica até mais fácil, né? Eu, com um determinado grupo, eu não vou, e com um determinado grupo de pessoas que apoiam, eu vou. Para mim ficou muito mais fácil. Me ajudou bastante, inclusive, a entender. Aí eu falo, por isso que não deu certo com fulano, por isso que eu não me senti bem. Por exemplo, com um determinado grupo político, eu me sinto muito usada. Um exemplo, consultas com um determinado grupo político, por exemplo, minha consulta é de 30 minutos.
quando é desse determinado grupo, ela quer ir até 40 minutos, ela quer perguntar de vô, de vó, de irmão, de sogro, não sei o que lá. Ela me suga, ela quer me usar. É interessante, eu já notei isso, até comentei com um amigo meu. Ela quer sugar, ela quer dar um jeito, ela quer. Aí ela diz que faltou minutagem. Eu falo, como é que faltou minutagem se a gente foi 45 minutos? Eu dei mais que. Não tem fim, são consultas infinitas, é uma coisa, é um abuso, é uma exploração. Eu já notei isso nos meus atendimentos. Só que assim, é só uma vez que eu atendo, depois eu não quero atender mais. Pix falso, pessoa diz que fez um Pix, é mentira, depois a gente descobre que ela emitiu um Pix falso. Então eu já conheço quem é, eu já sei que eu vou ter problema. Essas coisas acontecem. Então, a fofoca, você vai acabar fazendo grupos, né? Ou, por exemplo, eu tenho um grupo que vai gostar de animais, pessoas que vão maltratar animais, não vou ser amiga, né? Ou, por exemplo, eu conheci uma pessoa que, há uns 2 anos atrás, ela matava coelho e matava carneiro. Como é que eu vou ser amiga de uma pessoa que mata coelho e mata carneiro? Não é que é uma fofoca, né? Mas na conversa eu descobri que ela não falou para mim, através de um amigo. Mônica, sabe essa pessoa que você está conversando? Ela mata coelho e mata carneiro, ela não te contou para você não perder o interesse. Falar, não, para. Na fofoca eu acabei descobrindo. Então, essa fofoca boa, né, acabou revelando uma pessoa que por trás tinha uma mentira que para mim estava enfim. Essas fofoquinhas acabam formatando grupos e os iguais se entendem para o A ou para o B. Não é que existe certo ou errado, né? Entre esses iguais, elas vão se revelando e os meus iguais vão se revelando também, não é? Então, por exemplo, eu acabei de descobrir que a Raquel de Queiroz apoiava a ditadura. Para mim, meu mundo ruiu. Aquela grande escritora, para mim, meu mundo acabou com ela, acabou. Não há interesse nenhum mais nessa escritora. E tem gente que continua gostando dela, para mim acabou. Então, essa fofoquinha que eu acabei descobrindo, para mim, perdeu o sentido dessa escritora. E é assim que as coisas funcionam. Então, existem, eu acho que esse tipo de fofoca que contribui para selecionar os grupos. Então, as fofocas, que nem, por exemplo, você vai numa praia, você vai jurar para tua irmã que você não vai fazer fofoca de ninguém. Não tem papo. Um tá falando mal do outro, é natural. É saudável até, né? Se você for para a praia e prometer para tua parceira que você não vai falar mal de ninguém, não tem conversa. É natural, se alguém vem na minha casa, você vai acabar falando, entre aspas, né? Que você vai estar falando mal de um grupo ou de uma pessoa, famosa ou não, ou de um político ou não, né? Se você vir para minha casa e enaltecer um político que eu não gosto, é a última vez, porque eu não vou te convidar. Essa mini fofocazinha vai servir para eu entender se você é minha amiga ou não. Então, fofoca é saudável, até para limitar quem é amigo ou não. Concorda? Então, fofoca. Agora, essa fofoca, por exemplo, de artistas que a gente vê nas mídias, eu acho que às vezes falta um pouco mais, falta o parecer dela. Por exemplo, quando na banheira do Gugu eu apareci numas grades, Mônica nas Malhas da Lei, né? Quando a minha revisora diz que o livro Anjos Cabalísticos e o Tarô dos Anjos é dela, porque ela revisou, ela se intitulou autora dos meus livros. Ela procura a revista Contigo e afirma que o livro é dela, que eu que roubei dela o livro, que ela que escreveu. A revista Contigo não me procurou para ver meu parecer, embora na orelha do livro está lá, escrito por ela, recebi de Mônica Bonfilho os originais do livro. Mesmo assim, ela se intitulou autora e entrou com processo contra mim. Eu ganhei, o livro é meu, eu entreguei os originais para ela. A revista Contigo, ela não me procurou para falar, Mônica, não, ela lança essa bomba, 4 páginas, eu entro, o Google entra com a revista na banheira que dava 50 pontos de audiência, aparece uma foto minha com as grades da prisão, Mônica Bonfilho nas Malhas da Lei. Como se fosse um processo criminal, e era um processo na vara civil.
Ou seja, 6 meses eu fui ridicularizada, todo mundo ligando para mim perguntando se eu estava bem na prisão. Elas perderam o processo, eu não quis me estender no processo, eu deveria ter entrado contra o processo contra elas, eu preferi não fazendo, e fica por isso, né? Então, esse tipo de fofoca maliciosa eu acho errado. Quando eu vejo uma fofoca que não tem a outra pessoa como é que fala, se defendendo, eu acho que a pessoa tem que se defender rápido, eu acho que ela tem que gravar. Por exemplo, tem uma pessoa que estão metendo o pau nela, que é uma amiga minha, eu falo, fulana, se defende, não fica quieta. Você está tomando o pau e você tem que se defender. E ela está quieta, isso está me incomodando. Eu estou falando para ela, se defenda, ela prefere se guardar. Para mim é um erro. Por exemplo, eu lembro que a Graciane Barbosa, com o marido dela, o Belo, falou que como é que era o nome? O imperador, esqueci o nome dele, que fizeram uma coisa em 3, ele imediatamente no outro dia ele entrou e falou, nunca fiz nada com você, acabou a fofoca. Esse tipo de recorte tem que ser rápido para parar a fofoca, eu concordo. E que nem essa pessoa que eu conheci, que tem uma jornalista que está falando mal dela e está fazendo vídeos contra ela, eu acho que ela está demorando muito para dar uma resposta, para cortar essa história. Eu acho que ela está demorando. Ela tinha que falar rápido para cortar essa história. A história está tomando um vulto e as pessoas estão acreditando nessa jornalista. Eu acho que essa jornalista está muito apelativa. E essa jornalista, ela está criticando uma médium. Está acabando com uma médium. E essa médium está sendo rápida. Ela tá se defendendo. Está certo ela. Então, há uma polarização. Tem pessoas que estão defendendo a tal da médium, que eu não conheço. Não posso dizer nada ainda, porque eu não conheço. E as pessoas estão defendendo a jornalista. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que a resposta tem que ser rápida. Então, se alguém está falando mal de você, use as redes sociais e se defenda. Eu estou me defendendo, eu não deixo passar, não. E eu não deixo passar. Porque se a gente deixa passar, a gente sai de ruim. E eu ainda vou falar outras coisas que falaram mal de mim, tem muita coisa para me defender aí, que eu vou usar as redes sociais para me defender. Porque não é justo você levar fama e a pessoa sai de boazinha, não é justo. Então eu acho que a fofoca, ela tem um sinalizador bom para você formatar grupos e amigos. Agora, tem fofoca maldosa que eu acho que a gente tem que se defender, eu acho que é certo. Essas fofocas gratuitas, eu acho que a pessoa não deixa barato, ela tem que entrar também para se defender. Mas eu acho que é isso, né? A fofoca serve para formatar amigos, para você identificar seus grupos, isso é natural, isso existe acho que desde a pré-história. Foi assim que se formatou reinos, se formatou países, sei lá como é que se fala, formatou grupos, acho que desde a pré-história, né? Foram formatando famílias e grupos, etc. Então, a meu ver, eu não acho ruim, tá bom? Então é meu parecer, não é ruim, são formatações de grupos, tá bom? Então vou ficando por aqui e espero que vocês tenham entendido esse conceito que falou com uma pessoa, subentende-se quem que você gosta, quem você não gosta, e você acaba descobrindo algumas coisas, né? Então eu acho que isso é interessante. E se fizeram fofoca com você, grave e coloque as coisas em pratos limpos, senão podem fazer uma fofoca maliciosa contra você também, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido. Namastê, gratidão por um dia com uma fofoca clara, que se explique de ambos os lados também, tá bom? Namastê.